Capítulo 6.3 Leis empíricas do comportamento dos gases. Pressão-volume. Lei de Boyle. Robert Boyle mostrou que o volume de ar preso por um líquido no ramo curto de um tubo em forma de J diminuiu na proporção exata da pressão produzida pelo líquido na parte longa do tubo. O ar preso agiu de forma semelhante a uma mola, exercendo uma força que se opõe à sua compressão. Boyle chamou este efeito de The Spring of the Air, e publicou seus resultados em um artigo com este título. A lei de Boyle pode ser expressa como P vezes V é constante quando o número de moléculas e a temperatura são mantidas constantes. Esta é uma equação de proporcionalidade inversa. Qualquer mudança na pressão é exatamente compensada por uma mudança oposta no volume. Se a pressão diminuir para zero, o volume tende ao infinito. Por outro lado, se a pressão aumenta, o volume diminui, mas nunca pode chegar a zero. O gráfico da pressão de um gás ideal em função de seu volume produz uma curva no formato de uma hipérbole. Para cada temperatura, haverá uma curva PV distinta e cada linha no gráfico PV é denominado isoterma, quando a temperatura é constante. Um gráfico relacionado ocorre quando o produto PV, eixo X, em função de P, eixo Y, que produz uma linha reta, e a posição desta linha varia com a temperatura. Volume e temperatura. Lei de Charles. A descoberta de que todos os gases se expandem na mesma quantidade quando aumenta a temperatura foi feita de forma independente pelos cientistas franceses Jacques Charles e Joseph Gay-Lussac, ou seja, o volume de um gás contido contra uma pressão constante é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou na forma de equação volume dividido por temperatura é igual a uma constante. Volume e número de moléculas. Lei de Avogadro. Gay-Lussac percebeu que a reação entre dois gases ocorre em proporções de volumes que podem ser expressas como pequenos números inteiros. Assim, quando o hidrogênio se combina com oxigênio, o volume de hidrogênio consumido é exatamente o dobro do volume de oxigênio. O cientista Amadeu Avogadro chegou à conclusão que essas proporções de volume devem estar relacionadas ao número relativo de moléculas que reagem, e assim volumes iguais de gases, medidos na mesma temperatura e pressão, contêm igual número de moléculas. A lei de Avogadro, portanto, prevê uma relação diretamente proporcional entre o número de mols de um gás e o seu volume V. A equação de estado do gás ideal. A combinação das leis de Boyle e de Charles leva a uma relação entre pressão, volume e temperatura. P vezes V dividido por T é igual a uma constante. A equação de estado do gás ideal pode ser derivada combinando as expressões das leis de Boyle, Charles e Avogadro. Se as variáveis N, P, V e T têm valores conhecidos, então se diz que um gás está em um estado definido, o que significa que todas as outras propriedades físicas do gás também são definidas. A relação entre essas variáveis de estado é uma equação de estado e para os gases ideais, esta equação geralmente é escrita PV é igual a nRT. Onde a constante de proporcionalidade R é conhecida como a constante dos gases e pode ser representada em diversas unidades, R igual a 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin ou 62,3 mm de mercúrio, litro dividido por mol vezes Kelvin ou 1,987 calorias dividido por mol vezes Kelvin ou 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin. Um gás ideal é definido como uma substância hipotética que obedece à equação de estado do gás ideal e veremos que o comportamento dos gases reais se aproxima de um gás ideal quando a pressão se aproxima de zero e a pressão é pequena. Volume molar de um gás, temperatura e pressão padrão. O conjunto de condições em que a temperatura é de 273 Kelvin e a pressão é de uma atmosfera é conhecido como condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. Substituindo esses valores no gás ideal equação de estado, o volume de 1 mol de gás ideal é de 22,414 litros, aproximado para 22,4 litros por mol, um valor que vale a pena memorizar. O volume molar em outras temperaturas e pressões pode ser facilmente encontrado pela equação P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição.
Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.